Olá, amigos. Meu nome é Clineu Spinelli Dutra, estudante e trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Caxias do Sul. Estamos aqui hoje para buscar, em algumas anotações que fizemos, pesquisas que também realizamos para desempenhar a nossa tarefa para este momento. Tarefa essa que nos foi destinada, que é falar sobre um tema que é bastante controverso, difícil de ser tratado. Até, digamos assim, muitos até não aceitam conversar sobre. Nós vamos tentar, como já dissemos, com essas nossas anotações, um pouco de pesquisa realizada também, tratar desse tema que é o perdão. Mas antes propriamente de iniciarmos a nossa reflexão, vamos pedir o amparo do nosso Pai amantíssimo. Vamos pedir o amparo dos nossos amigos da espiritualidade e do nosso querido Mestre Jesus, para que a nossa reflexão possa trazer algumas ponderações que desperte em cada um que nos assiste, que nos ouve, aquela vontade de entender mais e melhor as circunstâncias que nos fazem entender a busca pelo perdão. Por isso, amigo Jesus, amigos da espiritualidade, Senhor bom Deus, somos gratos pela oportunidade que nos é dada para este momento. E por essa gratidão, certamente, estamos sendo abençoados com a tua luz e a tua paz, querido Mestre. Então, como o nosso tema é o perdão, e nos foi proposto o poema do perdão, pois vamos buscar na nossa anotação o poema do perdão. E lá diz assim: 70 vezes, 7 vezes. E esses números, 70 vezes, 7 vezes, ficaram ressoando na alma de Simão Pedro por algum tempo, depois do breve colóquio com o Mestre. E certamente também está na nossa alma, na nossa mente, 70 vezes, 7 vezes. Por que o Mestre disse isso a Simão Pedro? Porque Simão Pedro o arguiu a respeito de quantas vezes precisamos perdoar. Quantas vezes devemos perdoar? Há limites para o perdão? E aí, continuou Simão Pedro arguindo o Mestre Jesus e dizendo: e se alguém com quem não simpatizamos nos ferir por motivo nenhum, será lícito reagir apresentando-o ao juiz? Não, Pedro, disse Jesus. Todo aquele que agride, com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. Então vejam, todo aquele que agride, com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. É difícil, não é, entender por que agredido em si mesmo se tu está agredindo. Porque essa agressão desperta em cada um de nós, agressor, no caso, uma certa ofensa que vai ser causa de mágoa para aquele que se sentir ofendido.
E se a gente se ofende e se magoa, quase que com certeza isso tudo, se não bem trabalhado, vai se transformar em raiva, posteriormente em ódio. Mas nós queremos falar do perdão. Queremos que isso tudo não se transforme em raiva, em ódio. Queremos disseminar isso, ou melhor, desestimular essa circunstância. Mas vamos voltar ao colóquio de Pedro com o mestre. Isto, porém, insistiu Pedro, não significará apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e os humildes? De forma alguma. Os maus estão doentes, portadores de tormentos destruidores no imo de si mesmos. Revidar-lhes a ofensa é aumentar-lhes a capacidade de agressão. Então vejam bem, se eu atiro a pedra e é revidado, significa que vou estar aumentando a minha capacidade de agressão, porque eu fui revidado. Atirei a pedra, fui revidado. Qual seria então a melhor atitude nessa circunstância? Não revidar. Vamos fazer aquele esforço necessário para assimilar a agressão, entre aspas, agressão, e transformá-la em palavras dóceis, caridosas, aceitando a dificuldade daquele que teoricamente nos ofendeu, para que a gente consiga transmitir segurança a este possível agressor, para evitar que ele continue nessa jornada de agressões, de maus tratos. Porque se, como dissemos antes, se revidarmos, estaremos fomentando a discussão, a dissensão, melhor dizendo. Somente o amor ungido de abnegação consegue infundir a real transformação interior de alguém e demonstrar a grandeza da paz a quem a perdeu. E Pedro ainda disse: e se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido massacrando-o, ainda aí, redarguiu Jesus, o perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Isso, evidentemente, é mais difícil, mas nos encoraja cada vez mais nessa circunstância a vontade do perdão. Porque o Cristo nos ensinou em várias passagens, o amor é o fundamento para tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai os vossos inimigos. Orai, vigiai. Então temos que estar atentos às dificuldades que o nosso pretenso ofensor ou aquele que se acha ofendido não revide. Porque o revide vai fazer exatamente com que aconteça um afastamento mais amplo, um afastamento maior daquele entendimento que o Cristo pregou para os seus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É essa necessidade de entendimento
que nós precisamos. Por isso que dizemos e dissemos no início da nossa conversa que é um tema difícil. O perdão é um tema difícil. Mas precisamos tratar. Infelizmente, nas nossas anotações temos aqui novamente, infelizmente, nosso conceito de perdão pode limitar ou dificultar a nossa capacidade de perdoar. Dizem que perdoar é coisa de gente fraca, medrosa ou boba. Por quê? Porque provavelmente essas pessoas não tenham ainda o esclarecimento suficiente, o conhecimento das necessidades de tratar o seu irmão da melhor maneira. Voltamos ao amai-vos uns aos outros. Talvez não tenham esse discernimento, essa confiança em si de buscar a melhor alternativa para que não exista a ofensa, para que não exista a dissensão, para que não aconteça o embate. Então nós precisamos, a cada momento, estar atentos às nossas atitudes, para que a gente entenda as dificuldades do nosso irmão. Porque o maior beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. E se eu me sentir ofendido, eu tenho que perdoar. E o perdão é para mim, não para aquele que ofendeu. Boa reflexão, vamos pensar nisso. Será que a pessoa que perdoa demonstra fraqueza de caráter? Temos a certeza que não. Aliás, esta certeza não é nossa, mas do Cristo, que nos recomendou e viveu o perdão incondicional. E não consta que o Mestre tenha demonstrado em sua vida toda fraqueza de caráter. Vejam bem que até hoje, na sua caminhada, a gente observa, lê, ouve e sabe que na sua caminhada, carregando a cruz, Cristo, teoricamente, sendo, digamos assim, imaginado como o fraco, era a fortaleza em si. Porque mesmo depois de tudo que se passou enquanto essa caminhada até chegar a ser pendurado na cruz, ele teve a generosidade de dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pois vejam então o quanto nós precisamos buscar o entendimento a respeito do perdão, buscar o esclarecimento necessário para nossas atitudes serem transformadas em alentos, as nossas atitudes sejam transformadas em caminhos, para que os nossos irmãos não se sintam ofendidos, não se sintam magoados com as nossas palavras, com os nossos atos. E claro, não podemos deixar de ser vigilantes quanto a isso, porque o sermos vigilantes quanto a esses detalhes vai permitir que não ofendamos, vai permitir que não magoemos nenhum dos nossos irmãos. E assim não precisaremos perdoar e muito menos precisaremos do perdão, porque não os ofendemos, porque não os magoamos. Então, aquilo que está dentro de cada um de nós tem que ser a palavra de conforto, de carinho, de caridade, de amizade. A palavra fraterna para que o irmão, o nosso
amigo, a nossa esposa, o nosso esposo, nosso filho, pai, mãe, não se sintam agredidos com as nossas atitudes, nem com as nossas palavras. E aí não vai existir a necessidade do perdão. Como dissemos no início, ou um pouco antes, a mágoa que veio da ofensa e se estabelece pode se transformar em raiva e mais adiante um pouquinho no ódio. Então vamos evitar o ódio vindo da mágoa, vindo da ofensa. E como é que nós evitamos? Entendendo, como diz nas nossas anotações, que o Espiritismo nos diz que perdoar não é de fácil execução. Mas nós temos que intensificar a nossa busca por entendê-lo. O perdão requer, muito boa vontade. Evidente, temos que ter boa vontade para entender a circunstância de perdoar ou rogarmos o perdão, ou solicitarmos o perdão. Demanda esforço continuado, persistente. Então está aí a persistência, a perseverança, perdão. Olha o perdão. Até na nossa palavra cotidiana, muitas vezes dizemos sem nos dar consciência, sem termos a consciência do quão profundo é o perdão. O perdão reclama, já dissemos, a perseverança. Então vamos perseverar nas nossas atitudes boas. Excluir dos nossos pensamentos a maledicência. Buscarmos, como sempre, a caridade. Efetivamente saudarmos os bons amigos, os bons irmãos, as boas palavras, as boas atitudes. Isso vai fazer com que a cada momento a gente se sinta um pouquinho melhor, um pouquinho mais evoluído, menos egoísta, menos invejoso. Por quê? Porque o perdão, embora seja difícil, como dissemos, de ser tratado, de ser entendido e de ser praticado, ele nos dá a dimensão de que podemos sim ser caridosos, ser humildes, não sermos egoístas, a ponto de querermos só nós termos razão. Temos que ouvir o outro, entender a necessidade de cada um, buscar de uma forma ou de outra amenizar as circunstâncias para que a gente possa perseverar momentos agradáveis, momentos bons para os nossos amigos, para os nossos irmãos e para nós próprios. O perdão requer uma reciprocidade de entendimento, de palavras, de vivência, de convivência, para que nós não sejamos tomados de assalto pela benevolência do nosso irmão. Não sejamos surpreendidos pela benevolência. Tenhamos a certeza de que seremos entendidos e que podemos entender. Receber o abraço e dar o abraço. André Luiz esclarece para nós e diz assim que Deus não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Isso está no Espírito da Verdade. Deus não castiga e nem perdoa. Então nós não precisamos nos policiar a respeito de castigo ou perdão de Deus. Por quê? Porque ele não se magoa.
Deus não se ofende, porque Ele já nos conhece. E quem precisa do perdão somos nós, que somos imperfeitos, muito imperfeitos. Nós é que precisamos estar vigilantes para não necessitar do perdão. Mas, buscando ainda nas nossas anotações algumas outras colocações, e ali temos assim: as verdadeiras características do perdão com Jesus, apregoadas pelo Espiritismo, são realmente singulares e difíceis. Esquecimento do mal recebido é difícil, né? Como dissemos, é a mágoa. Não nos regozijarmos com os insucessos do ofensor. Não trazer para nós aquilo, que bom que deu tudo errado para ele. Não. Para quê? Isso é egoísmo. Auxiliarmos discretamente sempre que possível ao adversário. É difícil, sabemos a dificuldade que é tratarmos com aquele, digamos, nosso desafeto. Mas, olha só, auxiliarmos discretamente. Usarmos a delicadeza sincera no trato com os que nos magoaram o coração ou feriram a sensibilidade. Vibrarmos fraternalmente em favor dos que nos desestimam. Vibrarmos em favor dos que nos desestimam. Ninguém é obrigado a querer bem ninguém. Mas o Cristo nos ensinou, né? Amai-vos uns aos outros. Vamos procurar, dessa maneira, amar como Ele nos ensinou. Porque aí nós não vamos precisar dessa estimulação nos nossos sentimentos. Já vai estar intrínseco nos nossos pensamentos. E vamos esquecer, com certeza, vamos esquecer aquele que nos agrediu, que nos ofendeu. Não revidar. Esse é o ensinamento do Cristo, não revidar. Esquecer. Porque tudo isso ficando introjetado nas nossas mentes vai nos fazer, com certeza, muito mal. Então, de novo, esquecemos, passamos a régua, como se diz, para que a gente progrida, para que a gente evolua, para que a gente saiba que o irmão é, no momento, de carne e osso, como qualquer um de nós. E amanhã podemos estar juntos na espiritualidade. Ainda nas nossas anotações, nos diz assim: quem não perdoa, insistindo na mágoa raivosa, permite se estabeleça entre a sua e a mente do adversário uma ponte magnética através da qual circulam em regime de vai e vem, de idas e voltas consecutivas, as vibrações do ódio e da vingança. Já falamos, né? Não precisamos deixar que a nossa mágoa, que o nosso ódio, que a nossa obsessão, vamos dizer assim, por vingar-se. Não. Vamos amenizar aquela ofensa recebida, se é que se recebe. E procurar não ofender, não estimular o revide, não agredir ninguém. Isso faz parte do nosso auto-perdão. Quem perdoa liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor e que eleva e santifica. Quem perdoa liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor que eleva e santifica. Não precisamos nem comentar, dizer nada a respeito, não é? Jesus ainda aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor seja em nosso espírito como o sol brilhando em casa limpa. Para que o amor seja em nosso espírito o sol brilhando em casa limpa. Então, vamos refletir, como já fizemos o convite no início,
para que nós não sejamos aqueles agressores que vão gerar uma raiva, uma ofensa, uma mágoa e talvez o ódio. Vamos manifestar as nossas opiniões sem agredir ninguém, de tal maneira que aquele que nos ouve possa saber que da nossa boca sai palavras de amor, de caridade, de entendimento, de fraternidade. E como dissemos no início, o poema do perdão, ele nos diz 70 vezes, 7 vezes. Por isso, meus amigos, vamos procurar, de alguma forma, colocar nas nossas mentes que pode ser muito mais do que isso. Perdoar 70 vezes, 7 vezes ou mais. Perdão é principalmente quando colocamos em prática o outro ensinamento de Jesus que ele proferiu no momento do sofrimento mais intenso na cruz, que também já falamos. E vamos encerrar, então, esse nosso encontro, essa nossa reflexão, com essas palavras do nosso Mestre. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Obrigado pela generosidade e da atenção de todos. E que o Pai possa nos perdoar e nos abençoar em todos os nossos momentos de dificuldade para entendermos a necessidade que temos de entender e assumir o perdão. Muito obrigado mais uma vez a todos.